A maior economia do mundo está em queda. Os Estados Unidos estão à beira de entrar em recessão. A Europa está enfrentando uma inflação como há muito tempo não se via, enquanto a Rússia parece resistir às sanções e efetua avanços sobre a Ucrânia. O que explica essa crise severa em todo o mundo e quando ela vai acabar? Será que o pior ainda está por vir? Vem comigo que eu te conto tudo. Quer saber como eu consegui lucrar $1.600, quase R$8.000, com apenas um vídeo esse mês? Eu te conto tudo no primeiro comentário fixado. Se em 2020 a economia mundial colapsou diante da crise sanitária que impôs quarentenas e a quebra da atividade produtiva, em 2021 o cenário não foi assim tão negativo. O ano passado serviu para os países se recuperarem do forte tombo de 2020. O Brasil, por exemplo, viu sua economia cair em 4,1% 2 anos atrás, mas em 2021 ela cresceu 4,6%, levando o PIB de volta ao patamar que estava em 2019, quando o mundo não estava mergulhado em uma crise histórica. Mas apesar das grandes economias mundiais terem crescido em 2021, um problema grave já estava no horizonte: a inflação. Você com certeza já reparou que tudo está mais caro, desde alimentos e remédios até combustíveis e serviços. E a inflação não deu trégua em 2021, atingindo patamares recordes em décadas no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na Inglaterra e em vários países europeus. O cenário dos Estados Unidos se tornou ainda pior quando em março foi divulgado pelo Banco Central americano que a economia do país havia caído 1,5% no primeiro trimestre de 2022. O mundo foi pego de surpresa de novo, em um ano que já vem sendo bastante surpreendente, com o maior choque sendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, que provocou sanções de vários países contra o país governado por Vladimir Putin. Mas a queda do PIB não é o único problema da maior economia do mundo. A inflação também, ultrapassando a casa dos 8% no país norte-americano. Se a economia dos Estados Unidos cair novamente no segundo trimestre deste ano, que se encerra agora ao fim de junho, o país entrará oficialmente em recessão. E aí estaria não só em recessão, mas em estado de estagflação, que é o nome usado para identificar o fenômeno econômico de alta inflação e baixo ou inexistente crescimento do PIB. Os dois piores indicadores econômicos ao mesmo tempo. Essa queda chocante também atingiu a Bolsa de Valores mundo afora, especialmente a americana, e as empresas de tecnologia e as criptomoedas estão sendo fortemente afetadas. Um cenário de recessão preocupa a todos. Em uma recessão, todo mundo é afetado. Os preços são os primeiros a mostrarem quando uma crise econômica chegou. Qualquer pessoa, mesmo a mais leiga de todas, sabe observar que quando o preço de um produto X está muito mais alto do que o de costume, é porque alguma coisa na economia saiu dos trilhos. Seja um motivo externo, interno, conflitos armados ou causado por alguma catástrofe da natureza. Você com certeza já reparou como muitos produtos encareceram nos últimos 12 meses, produtos básicos. Pois saiba que essa é uma tendência mundial que está tirando o sono dos grandes países. A Rússia foi fortemente sancionada de fevereiro para cá, graças à invasão no território ucraniano, e a inflação está galopante por lá. Mas a moeda nacional, o rublo, atingiu uma grande valorização nos últimos meses e está melhor cotado do que antes da invasão do território ucraniano. Para a inflação, o governo russo pode perfeitamente usar a justificativa de que a Europa e os Estados Unidos estão isolando e punindo o país. E é por isso que a inflação está perto dos 20%, um recorde em mais de 20 anos. Mas os Estados Unidos não podem dizer o mesmo, e é isso que intriga a população local. Para os otimistas, as constantes quedas das bolsas de valores norte-americanos não são grande motivo de preocupação, pois nos últimos 12 anos, sempre que o mercado de capitais caiu muito, a recuperação veio rápido e ainda mais forte do que a queda. Para os pessimistas, o Banco Central americano demorou a agir contra a inflação. Ela cresceu muito mais do que o esperado. E agora, para domá-la, será necessário desacelerar a economia e causar uma recessão. Sem dúvidas, você já ouviu falar de inflação descontrolada, que tanto maltratou o Brasil durante a década de 80, quando o país enfrentou um quadro de hiperinflação. Não estamos nem um pouco perto de uma hiperinflação. O cenário não é assim tão catastrófico. A inflação nem é hiper, nem está descontrolada. Muito porque os bancos centrais começaram a agir para tentar controlar ela antes que um estrago maior seja feito na economia. Mas de que forma a inflação pode ser controlada? Qual é o instrumento para isso? E o mais importante,
qual é o efeito colateral? A medida mais afetiva para o controle da inflação é a chamada taxa básica de juros, que no Brasil é a Selic. Em situações em que a inflação está corroendo o poder de compra da população de um país, é esperado que o Banco Central intervenha por meio da taxa básica de juros e a aumente, para assim desacelerar o ritmo da economia. E como funcionam os juros? Aumentar a Selic gera um custo maior para a tomada de crédito, como empréstimos e financiamentos, e com isso também desestimula intenções de compra. Dessa forma, é esperado que a demanda diminua para que a oferta se reajuste e os preços assim parem de subir. Um ponto que muitos consideravam positivo quando a taxa Selic é elevada é que isso gera uma forte valorização de nossa moeda, o real, em comparação às moedas estrangeiras como o dólar. E isso realmente está ocorrendo atualmente, já que a cotação do dólar está abaixo da casa dos R$ 5 desde fevereiro e o real é uma das moedas que mais se valorizaram neste ano de 2022. Tudo muito bonito, não é? Não, pois existe o efeito colateral também, sendo um dos principais o aumento da dívida pública. E claro, a demanda menor ocasiona uma economia menos ativa e mais propensa a uma recessão. No pior cenário, geraria uma estagflação. Aliás, eu descrevi o cenário econômico brasileiro, mas pode ser que os americanos estejam prestes a enfrentar essa mesma tempestade. Você gostaria de um vídeo falando sobre a possível e temida estagflação que pode atingir os Estados Unidos? Se sim, deixe aqui nos comentários. Existem várias maneiras de se guiar a economia de um país durante uma forte crise financeira. 2020 protagonizou uma das maiores recessões mundiais da história, por mais curta que tenha sido. Para contornar aquele período de economia desativada e demanda ainda em alta, os governos precisaram tomar medidas para garantir uma renda mínima à população de seus países. Essa renda mínima assegurou que o consumo em vários países como Brasil, Estados Unidos e Inglaterra se mantivesse em patamares saudáveis, especialmente por meio de compras online que continuaram a movimentar as economias nacionais. Esse dinheiro, no entanto, veio em grande parte em conjunto a pacotes de estímulos fiscais e expansão monetária. Trilhões de dólares foram injetados na economia global em 2020. A população mundial continuou com patamares elevados de consumo, afinal havia dinheiro e a vida precisava continuar. Mas toda a cadeia global de suprimidos havia sido quebrada. Portanto, os produtos e serviços não eram produzidos na mesma velocidade de antes da crise de saúde. A demanda estava em alta e a oferta em baixa. E a lei da oferta e da demanda é bem conhecida. Nesse cenário, veio a inflação que nos atormenta até agora. Mas se engana quem pensa que somente a crise de 2020 e seus efeitos colaterais são os culpados por essa crise global que vivemos. O conflito entre Rússia e Ucrânia também está causando um forte estrago na economia mundial. E essa situação não parece que vai ser resolvida no curto prazo. À medida que o país de Vladimir Putin continua avançando com vigor sobre o leste ucraniano, os dois países são grandes produtores mundiais de produtos básicos como grãos, fertilizantes, petróleo e gás natural. A devastação da Ucrânia e o isolamento da Rússia fazem com que, inevitavelmente, os preços desses produtos sofram um grande aumento. O barril de petróleo rompeu a barreira dos $100 e não parece que vai voltar para baixo disso tão cedo. A Europa também está no centro de toda essa crise, por mais que as economias nacionais estejam aguentando as pontas quando o assunto é o PIB. Mas isso é por enquanto, já que alguns analistas preveem um cenário de recessão europeia à medida que a cadeia de suprimentos está sendo impactada pelas sanções contra a Rússia e, claro, por conta do próprio conflito militar em curso no território europeu. Mas quando o assunto econômico é a inflação, a dura realidade já está batendo a porta dos países europeus. E a notícia não é nada boa. No último dia 31 de maio, foram revelados os dados oficiais sobre a inflação na zona do euro, que já estava temerosa com a inflação por conta da cadeia global de abastecimento, está sendo impactada também por restrições sanitárias da China. Os números oficiais revelam que a inflação na zona do euro está em 8,1% no acumulado dos últimos 12 meses, acima das previsões de mercado e muito acima da meta do Banco Central Europeu, que desejava uma inflação de apenas 2%. Esse cenário de inflação muito acima do esperado pode obrigar a Europa a apertar os cintos e usar o mesmo instrumento que o Brasil e os Estados Unidos estão utilizando contra a inflação: aumentar a taxa de juros. O euro, que é costumeiramente muito valorizado em relação ao real, está enfrentando um processo de forte enfraquecimento ante a moeda brasileira. Em 1º de janeiro deste ano de 2022,
a moeda europeia estava cotada a R$ 6,33, mas no 31 de maio, já diante de um colapso impressionante, a moeda estava cotada a R$ 5,10. Pelo visto, não tá fácil para ninguém. A Casa Branca reconheceu há poucos dias que existe sim um risco de recessão da economia americana, ao mesmo tempo de piora da crise inflacionária, e disse que a maior economia do mundo está passando por um período de transição após a crise de 2020. A Europa está ciente do preço do conflito entre Rússia e Ucrânia, e pode ser que as sanções econômicas contra os russos não sejam renovadas daqui a alguns meses, especialmente porque o conflito está chegando em uma fase decisiva. O Brasil está vendo o real ter uma valorização importante frente ao dólar e ao euro, mas isso não está se refletindo no bolso do brasileiro médio, que ainda precisa quebrar a cabeça quando vai fazer as compras no mercado ou abastecer o carro. A queda do desemprego é importante, mas ainda lenta. O dinheiro está mais curto, muito mais curto, e os governos mundiais vão precisar fazer mágica se quiserem reativarem suas economias ao padrão de 2019, antes da crise sanitária, conflito entre dois grandes países e uma inflação persistente. Mágica também é o que muitos dizem que eu estou fazendo aqui no YouTube. Dá uma olhadinha nos ganhos que eu tive apenas esse mês. E o melhor, consegui criar um negócio sólido e lucrativo, com lucros previsíveis todos os meses, e não algo que funciona hoje e amanhã para de funcionar. Muitos me pediram, então resolvi liberar uma aula gratuita, onde mostro como qualquer um também pode fazer o mesmo. Literalmente qualquer um. Basta acessar o primeiro comentário fixado, enquanto esse link ainda está disponível. Se eu fosse você, não ficaria de fora. A crise também chegou ao mercado privado, inclusive aos bancos. O Nubank perdeu mais de 50% de valor de mercado apenas neste ano. Mas o que explica a queda do banco que se tornou o queridinho dos brasileiros? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela, eu te conto tudo sobre isso. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!